Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. Estamos começando mais uma live talk com Carlitos, todos os dias 11 da manhã. E This is a Move, essa é a música que eu estava escutando aqui agora. Curitiba 24 graus, eu já estou aqui com a Cristine App, lá de Assunção, na linha. Mas antes disso, quero começar dando uma palavra para vocês, que é de Romanos 10, versículos 1, 2 e 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Porque eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Não sujeitaram a que vem de Deus. Hoje assisti um vídeo que está no meu stories aí, muito legal, muito importante. Um vídeo do Robinho, lá de Ribeirão Preto, que hoje é um coordenador do Bible College. E a reflexão dele foi muito boa, e eu queria estender essa reflexão para vocês. Como que Adão pecou se ele não era pecador? Olha que interessante isso. Adão pecou sem ser pecador. Da mesma maneira, você peca sem ser pecador. A questão é que as pessoas, elas pensam, porque eu peco, eu sou o pecador. Não. Como que Adão pecou e não era pecador? Você já parou para pensar que Adão não tinha pecado nele? Adão não tinha orgulho, não tinha arrogância, Adão não tinha concupiscência. Adão era um cara 100% perfeito, como eu e você nós somos hoje. Você é perfeito. As suas ações são imperfeitas, mas você, como obra criada, uma mãe de todos os pecados. E essa mãe de todos os pecados, Paulo estava se referindo como justiça própria. Em Romanos 10 ele está dizendo assim, ó, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Paulo estava se referindo ao judaísmo. Paulo estava se referindo, na verdade, ao sistema religioso. Você sabia que a religião é a maior indústria de justiça própria do universo? Se existe uma classe pecadora nesse planeta, são os religiosos. Religiosos são pecadores. Sabe por quê? Porque eles estão tentando estabelecer a sua própria justiça. Pela religião, a gente tenta alcançar aquilo que a gente deveria alcançar crendo. Crendo em quê? Crendo na obra de Cristo. Adão, ele chegou num ponto com Deus, onde Deus falou, não coma daquele conhecimento do bem e do mal, não coma daquela árvore ali, que vai te trazer o yin e yang, vai te trazer a distinção entre o bem e o mal, porque certamente você vai morrer. E o cara vai lá, fala, não, deixa comigo, deixa que eu sei, deixa que eu consigo. E na verdade essa justiça própria de Adão levou ele na inocência, na boa intenção, na tentativa dele achar que ele já era adultinho, que ele já era crescido, que ele já era bom o suficiente, levou ele para pecar. E aí Deus ele percebe e fala, meu, tem alguma coisa errada. Adão, cadê você? E eis a questão, se de Deus ele pergunta a Adão, cadê você? Quem inventou que o pecado separou Deus do homem? Se o pecado separasse Deus do homem, Deus não teria ido na cola de Adão. Mas é o contrário, o pecado aproximou mais ainda Deus do homem. Aproximou tanto que Deus ele inicia o processo de redenção quando ele coloca o homem para fora do jardim. Naquele mesmo jardim existia uma árvore da eternidade, e se o homem tocasse na árvore da eternidade, ele permaneceria morto em delitos e pecados para toda a eternidade. Então Deus ele olha, pede para 2 anjos guardarem a porta da entrada do jardim,
olha para aquela árvore e fala, putz, ferrou. Se eles tocarem na árvore da vida eterna, eles perdem para sempre a eternidade. E aí Deus ele expulsa o homem do jardim. Então não foi o pecado que expulsou o homem do jardim. Na verdade foi o primeiro ato de redenção, onde Deus começou um processo que terminou em Jesus. Por isso eu e você, eu tenho uma boa notícia nessa manhã, eu e você, nós somos redimidos. Eu e você, nós ganhamos o direito da eternidade novamente. Por isso que João 3,16, que provavelmente é o versículo mais lido e falado no mundo inteiro, diz que para que todo aquele que nele crê não pereça. O homem se tornou perecível, do pó ele veio, do pó ele voltaria. Essa era a sentença do pecado. O homem perdeu a eternidade, o homem perdeu a vida eterna. E Deus falou, então teu fim vai ser o pó. E aí Deus, agora em Jesus ele fala, quem crê em mim passou da morte para a vida, ainda que pereça, ainda que morra, ele vive. Para que todo aquele que nele crê não pereça, começo, meio e fim. Por isso que é importante você nascer do Espírito, porque só o Espírito é eterno. Sua alma não é eterna, seu corpo não é eterno, somente o Espírito é eterno. Por isso que a alma vivente, ela do pó ela veio e eu creio que do pó ela voltará. Beleza? Então, guarde essa lição para você. Adão pecou sem ser pecador. Da mesma maneira, eu e você, nós ainda pecamos não sendo pecador. Eu e você não somos pecadores. Mentiram para nós. Enquanto você achar que você é um pecador, você nunca vai ser outra coisa fora isso. Porque assim como o homem se imagina na sua alma, assim como você se percebe, assim como você faz uma autoleitura de si mesmo, assim você se torna. Você é o que você pensa de você. Então, quanto mais você entender que você é puro, que você é santo, que você é perfeito, mais em perfeição, mais em pureza, mais em santificação você vai andar. Você não é um pecador tendo alguns momentos de santidade. Não, você é um santo tendo alguns momentos de pecado. O pecado ele é uma poeira, que na verdade ele vive tentando encostar em você, se prender em você, mas você é santo, a pureza tua é de dentro para fora. Aqueles que não entenderam isso, continuam no pecado. E quem peca não reina em vida. Vive como mendigo. Vive como um escravo social. Vive como um escravo emocional. Vive como um incompleto. Tá bom? Então, bem-vindo a todos, de perto e de longe. Meu amigo doutor Fábio Gossi entrou com a gente aqui. Tem muita gente que... Mas como você vai? Muito bem. Bem-vindo. Vamos ver se a Assunção tá com uma boa conexão hoje. Olha lá quem chegou! Olha! Viu só? Então, O que você vai querer? vou me Português? acostumar aqui a. Você vai querer português, Oi? alemão? Você vai querer falar espanhol, português, alemão, inglês ou falar em línguas? Qualquer uma pode ser. Qualquer dessas opções. Aí, Falar em pessoal, línguas, não, né? Só se você interpretar. interpreta também. É? Interpreto, é só começar a falar. Então, pessoal, essa é a Tine App, é mãe de meninas, tem duas, né? Eu tava procurando o terceiro filho aqui depois Pois que eu vi é, a tua live ontem. Sei, na nossa, ele verdade, falou eu acho 3 que filhos. cabe mais um aí, hein? Você Tua, ca- acha? tua casa é muito grande para duas. Se você fizer mais um aí, eu faço mais um aqui. O que você acha? Voltou? Você tá no 3G, 4G ou você tá no Wi-Fi? Agora eu tô no Wi-Fi, já tentei 4G. Eu acho que tá. Entendi. Tá perto do modem, hein?
Tô. Então Engraçado, tá bom. porque sempre Pessoal, tem uns que são muito bom, mas hoje tá meio tranquilo. ruim. Vitor Marsum Não- é pior ainda. A gente tem que fazer umas lives com o Vitor Marsum lá, mas é só 6 da manhã que funciona. É, na verdade aqui sempre flui, assim, eu até faço sexta-feira à noite, né? Nunca dá problema, mas agora, já na hora que você tava falando, já tava. Travando. Que horas são aí? Agora aqui são os 10h15. 10h15, 1 hora a menos. Então, pessoal, a É, Cristine ela é uma amiga velha, aliás, uma velha amiga nossa, não é uma amiga velha. as E, duas coisas. e ela é uma pessoa muito querida pela minha família, muito querida aqui pela Aline. É uma pessoa que se tornou parte da nossa família. A nossa história começa lá, quando a gente era solteiro ainda. Imagina, eu já estou indo para 13 anos de casado e a gente era amigo de solteiro. E quando eu É. comecei a namorar a Aline, eu cheguei na casa da Aline, encontrei o irmão dela com uma namorada, e eis aqui a ex-namorada do irmão da Aline, que por 4 anos e pouco foi uma pessoa que conviveu com a gente, que conheceu muito a gente, que cresceu na fé com a gente de uma maneira muito especial. E no final, os destinos, cada um tomou seu destino por questões muito pessoais, mas sobrou uma relação muito próxima da Tina comigo e com a Aline, principalmente nas semelhanças daquilo que a gente viveu no chamado ministerial, no chamado missionário. Hum. A Cristine é uma pessoa que eu admiro demais, porque ela é uma pessoa totalmente desprendida. Para quem não sabe, ela cresceu aqui na região de Wittmarsum, uma colônia alemã, a 60 quilômetros de Curitiba, aqui da minha cidade, inclusive onde eu tenho uma mini fazenda, onde eu, na verdade, sou concorrente direto do pai dela. O pai dela tem um Ponyland, que é uma chácara enorme, com passeio de trator, com restaurante. Cara, pensa uma chácara maravilhosa, é a chácara do pai dela. E a gente tem propostas diferentes, mas é dentro do mesmo ramo, que é turismo. As duas únicas coisas que eu acredito que tem para fazer em Wittmarsum é ou ir no Ponyland ou ir na mini fazenda Wittmarsu. E eu acho legal que, na verdade, a gente sempre conversa, eu com o seu Zicard lá, e ele me dá umas dicas, e eu pergunto para ele como é que estão as coisas por lá também. Ela vai falar um pouco sobre a história dela, vai contar um pouco sobre a origem, de como começou, mas o fato que hoje ela mora em Assunção, no Paraguai, Uhum. ministra, é pastora, é professora, é mãe. Eu acho que eu sou pastora, profeta, evangelista, maestra e qualquer outro. Eu nunca Evangelista, sei. mestre. Ontem você falou, a pastora. Ninguém me chama de pastora porque eu nem deixo. Sempre falo Então, assim, olha, eu sou só a ti, né? Porque não tem, eu não sei, eu acho assim que as pessoas confundem muito ainda o que é ser pastor. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, oi, pastor, eu falo, oi, pastor, né? Porque Jesus falou que se a gente ama ele, a gente tem que cuidar das ovelhas dele. Então, eu digo que todo mundo é pastor, de alguma forma, né? é que na verdade a religião ela criou um outro tipo de pastor, né? O pastor do crachá, o pastor que ele, na verdade, tem algumas vantagens, o pastor que ele é o daimon no multinível, né? Mas eu Então, eu não acredito que sei o quando que que eu sou. Então, eu sempre falo assim, olha, a única coisa que eu sei é que eu sou filha de Deus e acabou. Então, e sou acabou. Tina. E já é Gente, muito. uma vez convidaram o Rainer e eu para uma conferência de pastores, né? Mas a gente nem tinha. Agora a gente tem um movimento de igreja que a gente fundou, que é um movimento orgânico, que funciona em casas, bem Francis Chan, assim, né? Chan, assim. Uhum. E, e aí, mas antes naquela época a gente foi numa conferência do Craig Hill, sei que Uhum. você deve conhecer, né? Que ele faz Uhum. todos esses cursos. Gente, eu quase morri, porque era para pastores, né? Então a gente foi e ninguém mais tinha nome. Era oi pastor, oi pastora, oi pastor, todo mundo. Era uma. Gente, eu achei tão horrível a gente não precisar mais aprender o nome da pessoa, porque tem título, entendeu?
Então é que nem você vai fazer uma conferência de doutores e vai todo mundo, oi doutor, oi doutor, oi doutora, oi doutor. Não dá, né? Tipo, a gente se perdeu a identidade, né? De cada Mas um é, não sei, eu achei horrível. vai fazer uma E eu acho, conferência Herbalife, todo mundo fala, oi vendedor, oi vendedor, oi oi vendedor, vendedor. oi vendedor, eu acho horrível. Então, Tine, conta pra gente um pouco da tua história. Como é que foi assim os marcos da tua vida que você chegou nessa compreensão? Você aqui deixou uma fazenda para trás, deixou leiteria para trás, deixou uma família, deixou um clã, você deixou um Leiteria não lugar de fiquei, conforto. porque faz muito tempo que não, nunca tirei leite de uma vaca. Né? Então, mas a Eu gente acho que sabe que você você. tem mais leite que eu, hein? Aí tô tirando ainda. A Joaninha Tô lá, ó, tirando, só aqui, ó. viu? Mas Gente, você, o fato é que você tinha uma vida social estável aqui no Brasil. Você tinha, né, teu pai, no final das contas, tua irmã, acho que foi para um lado, você foi para o outro. E no final você preferiu o propósito acima do conforto. E isso é uma das coisas que eu mais uhum, admiro em você, porque você literalmente partiu para outro país, casou com um cara estrangeiro, casou com um cara que é totalmente muito diferente na cultura, né? sim. E conta pra gente o que foi que mudou dentro de você em momentos que você entendeu sobre esse propósito acima do teu conforto. Por que que você trocou Hum. essa vida do conforto pelo propósito? Então, eu sempre, para mim, do momento que eu nasci, na verdade, eu não sabia, mas teve um momento que a minha mãe me contou que você conhece o pastor Furstenau, Uhum. que pregou no nosso dia de casados também, né? E ele é bem, né? Agora ele não tá muito bem, né? Mas primeiro eu admiro ele, eu acho que ele é uma pessoa super inteligente, passou muito tempo em Israel mas sempre fui amigo da família. Quando eu nasci, ele estava lá, ele veio visitar e ele profetizou sobre o meu berço. E ele falou, eu não sabia disso até um pouquinho antes de casar, né? E ele falou aqui, diante de nós a gente tem uma, sei nem como é que fala em português, uma, alguém que vai anunciar o céu. Essa foi a Pode falar em inglês. profecia. E ele não é uma pessoa assim pentecostal, né? Tipo assim, que vai, sabe? Tipo, fica largando profecia todo lado. Ele não é assim. Professor Então, na verdade, Batista. eu... Oi? Ele é um professor batista. É. E, e meus pais também não, assim, não são pentecostais nem nada, né? E nem eu também não sei o que eu sou. Tem gente que vem e pergunta, mas você e o Rainer, vocês, que linha que vocês são, né? E a gente nem sabe. E a Bíblia também fala que a gente não tem que falar qual é a linha filosófica que a gente pertence, né? Paulo fala, parem de discutir de que linha filosófica vocês são todos de Jesus, pronto, acabou, né? Mas tá. E então eu acho que o chamado sobre a minha vida não foi uma coisa que Deus escolheu, foi uma coisa que Ele me fez. E até que na verdade eu sou a quarta filha. Minha mãe já tinha três filhos pequenos e eu vim muito tempo mais tarde, nem era muito planejada. Sei lá, às vezes ela fala que eu fui, às vezes ela fala que eu não fui. Nasci no aniversário da minha mãe, parto normal. E na verdade eu fui assim, um adicional na família, na verdade, né? Só que o chamado de Deus sobre a minha vida, acho que sempre foi, né? Porque já do berço foi assim. Mas meu pai, meu pai tem uma mentalidade muito grande, uma mente muito aberta e ele sempre, toda a minha vida, ele sempre foi assim comigo, Tina, você escolhe o que você faz e eu vou apoiar você. Você escolhe. Você tem capacidade para fazer aquilo que você quiser. E eu vou apoiar.
Então, aí eu passei a adolescência, aí comecei a namoro com o Carlo, né? Muitos altos e baixos, eu acho. Muito jovem, e a gente. Então, eu sempre até falei para você, né, que eu tiro muitas coisas boas, porque até com ele eu tenho um relacionamento bom. E, e também, assim, passar tempo com vocês foi muito gostoso, assim, né? Foi tipo minha segunda família. Mas quando eu comecei, mas Deus começou cada vez a me chamar mais e mais para trabalhar com pessoas. E eu estava estudando veterinária na PUC, lá em Curitiba, lá no São José, quase na praia, né? Quase. Quando eu terminava a aula, eu não sabia se eu ia para a praia ou se eu voltava para o apartamento, né? E eu estava estudando lá e eu só via essas meninas chorando porque morreu o cachorro, porque dá para ver que sofreu o cachorro, e porque agora vai ter a cirurgia pro cachorro que vai custar R$ 4.000, porque já conseguem tirar a válvula do coração do carneiro. Ah, não, do carneiro não, do porco, para colocar no do cachorro. E eu assim ali. Gente, eu não posso concordar com isso, porque se eu tiver R$ 4.000, eu não quero que ninguém gaste R$ 4.000 no cachorro, eu quero que gastem R$ 4.000 na criança que está na rua, né? Então, o meu chamado para trabalhar com pessoas foi ficando muito forte. Então, eu pensei, bom, quais são as minhas opções de ajudar pessoas? Qual a melhor forma de ajudar pessoas? Eu tinha como duas opções que eu achei que eram as melhores. E uma era estudar medicina. Pensei, talvez eu deveria estudar medicina. E a outra opção era estudar teologia, que eu achava que eu precisava saber mais a Bíblia, que eu sabia muito pouco. Eu sabia, assim, a base, né? Mas eu achava assim, boa, vou estudar mais. E aí Deus falou para o meu coração, e foi muito difícil, assim, parece agora, assim, parece que foi tudo divertido, mas na verdade as decisões, terminar o namoro, foi assim, muito, assim, eu sempre falo, parecia que o meu coração estava sangrando, porque eu perdi o meu melhor amigo, na verdade, né? E eu perdi vocês, e eu perdi um mundo, na verdade. Eu disse não para um mundo que era meu, de alguma forma, né? E Deus falou para mim, não, você vai trabalhar com pessoas e, e você vai curar as pessoas sem remédio. Então, para mim, essa foi a minha resposta. Só que o meu pai, eu tinha que convencer meu pai, né? Que meu pai, assim, não, vai estudar teologia, não, vai estudar veterinária, vai estudar direito, vai estudar odontologia. Tina, você não sabe, com teologia não dá para viver de teologia, né? E assim, e as aulas já tinham começado, eu tinha pensado em vir aqui para o SEMTA, porque aqui em Assunção, o SEMTA, apesar de ser uma faculdade muito conservadora, e eu choquei muitos professores, muitos alunos, coloquei todos contra a parede ali, eu acho que foi muito bom isso para eles também. Não deixei. Aí tinha o livro do Reinhard Bonnke, esse era meu livro preferido, eu sempre lia, Evangelismo com Fogo, né? Com Fuego. Eu até conheci o Reinhard Bonnke uns anos mais tarde, de tanto que eu orei. Eu falei, Deus, eu tenho que conhecer esse homem, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer. E aí Deus me deu a oportunidade de conhecer ele. Num curso, eu almocei com ele, foi bem legal. Aí, Só fazer um eu, parênteses aqui, esse sim, seminário que ela está falando é o seminário que o vô da Aline, por anos, ele sustentou esse seminário com ofertas. Ele era um médico lá na colônia, no norte na colônia Filadélfia, e era o seminário que o vô da Aline tinha um sonho que eu e a Aline fosse fazer esse seminário lá. eu vi a live de vocês, Indo para lá, que você falou, que... mas a gente ficou muito orgulhoso que vocês foram, entendeu? E com certeza a Bom, Tina, ela é mais uma menonita que eu comecei falando ontem, do Dick, né? Então a gente está numa jornada menonita. Ontem era o Dick Friesen, que era de Blumenau, agora está em São Paulo.
Hoje é a Tine, amanhã vai ser a Gisá. E é interessante essa perspectiva que ela falou, né? Ela foi para um seminário ultraconservador, só que chegou lá e colocou os professores na parede. Por quê? Porque eu acredito que uma geração inteira ela foi metralhada por informações. A cabeça ela começou a abrir para outros ministérios, outras igrejas, outras experiências que a gente teve. E, na verdade, a própria denominação menonita começou a sentir os efeitos da vida contemporânea, né? E daí... Eu acho que, bom, na verdade a estrutura era muito melhor do que outros lugares que eu conhecia. E o nível também era melhor, né? Era uma coisa mais séria, uma biblioteca muito boa. Naquela época a internet não era assim uma coisa que nem agora, assim, né? Era um negócio tipo, vai, faz a ligação, né? Não tinha esse que a gente está fazendo agora. E as aulas, então era muito prático também morar lá, e a biblioteca estava do lado, mas eu acho que faltava, para a maioria dos que estavam lá, faltava a experiência assim com o Espírito Santo, né? Então quando a gente falava, mas então foi muito bom, porque eu tirei daquilo que eu precisava para mim, e eu acho que eu dei muito também naquele lugar, sabe? Eu acho que eu fui também, para muitas pessoas, foi como uma coisa fresca que chegou naquele lugar ali. Assim, sem querer ser ego inflado, né? Mas ego inflado. Mas acho que esse é o ponto, né? A questão ali é com o Espírito Santo mesmo, não é com ninguém, não é com a teologia que está Não, tudo errado. A questão é não. justamente esse avanço da experiência com o Espírito Santo, né? Uma fé prática, né? E daí, na verdade, eu estava lá e o chamado de Deus sobre a minha vida, eu nem sabia dessa profecia ainda, nem minha mãe nunca falou nada, bem menonita assim, não fala das coisas muito pessoais assim, aí já não fala, né? Ela falou num outro momento, mais tarde. E eu estava lá, mas eu tinha um fogo, e eu sempre acho que esse fogo que eu tinha, assim, por Deus, e experimentar e fazer coisas com Deus, nunca deixou de ser. Aí depois, quando eu já não estava namorando, aí eu estava orando para Deus, né, irmão? Deus, quem que vai ser a pessoa que você vai me dar, né? E eu pulei a experiência da Alemanha, que na verdade foi bem crucial também, mas agora eu já pulei. E eu estava orando e Deus senti assim que Deus falou para mim: eu vou te dar a pessoa que você quer, né? Aí eu pensei, beleza, então fiz lista assim, né, característica das pessoas, da pessoa. E não, mas aí depois eu tinha 3 nomes assim, de caras assim que eu conhecia, que eu achava assim que pode ser, né? Um era um alemão da Alemanha, um era do Brasil, só que tinha namorada, então achei melhor, talvez não, né? Mas estava na lista, né? Não estava casado, então estava na lista. E o outro era o Raino. E o Raino era meu amigo já faz alguns anos. Mas eu conhecia ele muito bem. E eu sabia que ele tinha muita dificuldade de escolher, de se decidir por alguém. Então ele, assim, a gente era tão amigos que ele falava para mim: Tina, eu tô gostando daquela menina. Que você acha? Você acha que ela gosta de mim também? E eu realmente, bem assim, eu falava para ele: olha, daí eu dei o Acho que ela pior não gosta. conselho. Acho que ela não gosta. Acho que não. Não, eu realmente não gostava dele. E as meninas até falavam muito dele, porque ele era líder de jovens. E eu falava assim: nossa, eu não sei o que vocês veem nele. Assim, realmente, assim, de coração inteiro, assim. Eu falava: eu não sei o que vocês veem nesse daí. Eu acho ele um chato. Eu acho ele Eu acho que ele brinca com as meninas, com os sentimentos das meninas. Assim, eu achava, essa era a minha impressão, né?
Aí quando ele perguntou, você acha que ela gosta de mim também? Eu falei, olha, eu acho que ela gosta que você gosta dela. Tava sendo sincera. E, e ele não entendeu. Ele entendeu disso, ele entendeu, vou me declarar. E se declarou para a menina e deu tudo errado, né? E ele falou, não, mas você falou que você não falou que ela gostava de mim? Eu falei, não. Eu falei para você que eu acho que ela gosta que você gosta dela, mas eu não falei que ela gosta de você, né? Mas então, aí depois eu comecei a orar. Senti luz verde para orar em relação ao raio. E comecei a orar e falei, olha Deus, um sinal vai ser que ele vai deixar tudo e vai lutar por mim. E isso daí ele nunca fez por ninguém. Entendeu? Sim, largar a mão de tudo e lutar por mim. E menos eu ainda. A gente nem tinha, a gente não tava saindo sozinhos, a gente não tinha nenhuma declaração de amor entre a gente, nada. A gente era só amigos. E eu falava, Deus, se é ele... Você estava no seminário. Eu tava lá. E ele estava no Canadá, visitando as irmãs dele, naquele momento. E ele era pastor de jovens de uma igreja menonita, é isso? De uma igreja menonita, tinha muitos jovens, assim. Muitos jovens. E eu comecei a orar, falei, Deus, se é ele, um sinal vai ser que ele vai deixar tudo e vai vir de trás de mim, né? Que seria um milagre, assim. Conhecendo ele e tudo, tipo, ele nunca fez. Aí ele voltou do Canadá e achou interessante que eu tava lá, que eu tava no Paraguai, né? E aí começou, assim, um pouquinho de química, só que ele tava brincando comigo, né? E eu pensei, olha, apareceu aí, ó, falando dele. Fala, Raio. Já foi embora. Tá todo mundo querendo ver, né? Achando que ele é muito bonito. Assim. Pra mim, ele é. Fala, mas cadê ele? Aparece aí, rapaz. Cadê? Depois vocês olham lá nas minhas fotos. No Instagram. Aí eu voltei, aí quando ele veio, aí a gente, olha, foi assim, aí uma noite ele chegou e falou pra mim, Tina, vamos lá tem um aniversário, você quer ir lá comigo, os amigos e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente acabou não tendo festa, aí a gente acabou ficando sozinhos naquela noite lá, só que nunca não aconteceu nada, né? E ele só assim, tipo, colocando panos, como é que fala? Sabe aquele cachorrinho que coloca a mão na comida, mas não come? Mas, entendeu? Tipo, eu vou Guardando o caixão. Isso, é exatamente isso que ele estava fazendo. Tava me guardando aqui, né? Vai que eu quero. Eu não quero, mas ninguém pega. Exatamente, bem assim ele estava fazendo, porque vai que eu vou querer, né? No futuro, vai que eu queira. Então ele estava fazendo isso daí comigo e eu tava. Bom, aí eu já tinha. Daí assim, eu já tinha saído de um relacionamento, de um namoro de 5 anos, né? Você falou 4, foram 5, quase 6 anos, na verdade, de relacionamento. E eu saí muito ferida. Apesar de que eu tive que cortar o relacionamento, mas eu saí tão ferida como ele, porque a gente era melhores amigos, né? E eu sabia que eu nunca mais ia falar com ele. Então eu não queria mais ter essa experiência. Então para mim já era assim, eu não tô mais para experimentar, para brincar, para ver. Ou é de Deus e tava meio jocumeira, assim, sabe? Jocumeira, como eles falam. Eu não namoro para casar, eu caso para namorar, eu tava assim. E eu tava assim, e eu tava assim, eu nem vou me apaixonar por ninguém também. Porque eu acho assim, quando você já tá apaixonado, aí já era. Aí você tem que ver o que você faz com os seus sentimentos. Mas eu acho que antes de se apaixonar, tem coisas que você pode fazer para não se apaixonar. Você pode, né?
colocar teus pés na terra. Meus pés estavam na terra. Aí o Raino falou assim, Tina, então líder de jovens, né? A gente vai fazer uma viagem de missões para o interior. Vem lá também com a gente, evangelizar e tal. Aí eu já tava assim, aí meus sentimentos já começou a mexer meu coração. E eu tava me imaginando com ele do lado do lago, a lua, né? Caminhando, tipo, tudo romântico, assim, né? E o cara foi dormir e nem deu boa noite pra mim. Aí eu pensei, putz, eu vim nessa viagem, nem foi para evangelizar, porque eu não tava nem aí ou seja, não, eu tava, né, minha cabeça tava em outra. Vim aqui por causa dele, o cara vai dormir, não fala, não diz nem boa noite, entendeu? Aí eu fiquei muito brava. Quando a gente voltou da viagem, liguei para ele, do internado de meninas. Internado fala em português, às vezes mistura tudo. Internato. Você ainda nem fez bullying, né, de mim. Tô até achando estranho. Eu não faço mais. Agora você é pastora. Não, apóstola. Fala apóstola. Apostila. Apostila. Sou apostila. E aí, eu liguei para ele e ele assim, né, atendeu e eu falei, o que você quer de mim? Foi a primeira pergunta que eu falei para ele. Ele falou assim, como assim, o que eu quero de você? Falei, não, porque se você não sabe o que você quer de mim, eu não vou mais passar tempo com você, não vou dar nenhuma atenção especial, eu não vou mais conversar com você. Assim eu falei, coloquei ele contra a parede, né? E aí ele ficou 3 horas, sem brincadeira, 3 horas me explicando o que ele queria de mim, né? Porque não sabia o que queria. Aí ele ficou, não, porque a gente tá se conhecendo, e a gente é amigo. Eu falei, olha, se você não sabe o que você quer, tipo, a fila tá andando, entendeu? Falei assim, mas a fila anda, pode ir. Tem mais 2 nomes na lista. Tem pelo menos mais 2. Isso daí eu nem pensei na época, né? Não, e daí eu falei assim, olha, você não sabe, e ficou nessa, desligou. Aí ele ligou para mim às 3 da manhã, chorando. Assim, ele é menonita, bem conservador ainda naquela época. Hoje em dia ele já tá bem diferente. Meio pentecostal hoje. Hoje tá um neopentecostal. Aí naquela época aí ele ligou para mim chorando, falando assim, Tina, Deus falou comigo. Deus falou para mim, você sempre fica me pedindo uma esposa, agora eu tenho uma para você e você tá fazendo como se não fosse nada. Aí ele falou para mim, olha, Tina, eu queria falar para você, imagina que a gente não saiu, não teve beijo, não teve nem abraço, só amizade. Aí ele falou para mim, olha, Tina, eu quero casar com você. E se nada grande vier no meio disso aqui, eu quero casar com você. Aí eu me assustei, porque eu não estava nem apaixonada, eu só estava assim, achando interessante, né? Tinha uma química, mas eu não estava apaixonada, não estava decidida, eu pensei, putz, o que eu fiz? Mas eu falei, tá bom. Então, e aí eu falei, então tá bom, agora você merece sair comigo. E aí a gente começou a sair, assim, os dois, né? Aí ele merecia. E aí foi, quando ele deu tudo, aí pra mim foi um sinal. E aí depois foi um namoro de 7 meses e a gente tava casados. Essa história aí é muito legal porque eu andei no porta-mala do carro quando você estava ainda namorando ali. Eu fui para Assunção, numa conferência, a gente acabou saindo uma noite lá, tinha tanta gente que não cabia no carro, eu fui no porta-mala. Uhum. Ah, eu lembro. Não, a gente tava casado já. Cuidado que você vai falar, hein? Ixi, já era casado? Ah, então tá. Já. Mas eu me lembro assim que isso foi super importante no teu destino ministerial. Você dá pra perceber que você não estava. Quando você fala assim, eu achei ele interessante, é porque os olhos dele repousavam já sobre coisas que te chamavam muita atenção.
né? A Eu vida gostava dele, muito do que ele fazia. os valores, daquilo que ele optava, aquilo que ele investia o tempo. Hoje eu percebo que, não sei se aí no Paraguai é assim também, mas aqui a gente tem uma série de complicações. Dá impressão, eu sou pastor de uma igreja de muitos jovens, então, de um lado, vem os homens e falam assim, cara, essa mulherada não tá nada fácil, a mulherada é difícil, é tão ligeira, elas são muito atiradas, elas são isso, são aquilo, beleza. Então as mulheres têm problema. Aí eu vou para as mulheres, às vezes estou com um outro cara, um ou outro, aí as mulheres, uma ou outra escreve para mim assim, ô pastor, apresenta uns varão desses para nós. Uns varão. Uns varão. E aí eu percebo assim, que aí as mulheres, as meninas, as moças vêm para mim e falam assim, ah, só tem moleque nessa igreja, só tem esses homens do outro dia, não sei qual que é o problema e blá blá blá. O fato é que parece que está cada dia mais difícil de casar quando o assunto é igreja. Né? Um amigo aqui escreveu essa semana e falou assim, cara, eu tentei namorar, tentei procurar esposa até na igreja. Daí quase que eu respondi para ele, não Até sei na se esse... igreja foi. Até na igreja. Nossa, chegou nesse nível. Aí quase que eu escrevi para ele assim, talvez esse que era o problema, né? De procurar na Ah, igreja. Mas o que você percebe que mudou? Assim, dá a impressão que antigamente as coisas eram mais instintivas, era mais intuitivo o namoro. Não sei se a gente era mais inocente, se a gente olhava para outros lugares. Não sei se as pessoas hoje estão querendo enxergar no cara já um carro, uma casa de praia em Miami. O que você avalia que hoje está tão distante essas relações? Porque, meu, é muito legal isso aí, né? Tua relação foi muito flow, né? Ela foi fluindo, ela foi é. naturalmente. O que você diria para jovens hoje que teoricamente estão achando difícil casar, namorar? Olha, então eu acho o seguinte, eu acho que você tem que, não sei, na verdade eu acho que cada história é uma história para começar. Eu acho que cada um não dá para dar um formato para todo mundo. Mas o que eu aprendi da minha história, primeiro, é que só Deus sabe aquilo que você precisa, né? E você estava falando casar com a Aline. Eu acho que a Aline foi, assim, é a maior bênção de Deus na tua vida, né? Depois de Jesus, é a Aline, né? Quem conheceu é prova. Quem me conheceu sabe que é verdade. Então, eu acho que e Deus definitivamente, eu acho que nunca deveria ser objetivo da tua vida casar. Eu acho que a Bíblia é muito clara sobre isso. Ela fala, primeiro você busca a minha vontade, o reino de Deus. Qual que é o teu chamado no reino de Deus? O que é? É isso aqui. Então, isso é primeiro lugar na tua vida. Depois Deus fala, e a todas as outras coisas eu vou dar para você. Então, eu não tava, entendeu? Então, é normal. Eu acho que a atração é normal. Eu acho que um problema, para você ter uma coisa para mexer, um problema. Eu acho que um problema muito grande é que às vezes que as pessoas colocam expectativas de aparência, de status social, tudo tem que ser perfeito para você casar com essa pessoa. Só que não é assim. Eu acho assim que você tem que ver a pessoa com os olhos de Deus. E até no nosso namoro, o Raino e eu, a gente brigou muito, mas muito, 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 porque até pareceu assim que foi tudo, né? E a gente, tanto que teve um momento que eu falei assim para Deus, ó, chega, acabou, não quero esse relacionamento, isso aqui para mim né? E a gente tava lá no Chaco. O Chaco pensa num filme que você assistiu de um western, assim, cowboy, assim, né? Tipo pó. Bem no finzinho ainda, assim, do Paraguai. E a gente tava lá, os pais deles estão lá, e eu decidi, tomei a decisão
que eu não ia, que eu ia terminar o relacionamento porque a gente brigava muito. E o Raino começou a... Eu não falei pro Raino, mas ele nesse momento ele começou como que uma coisa quebrou dentro dele. E ele começou a chorar e eu coloquei a minha mão sobre ele e comecei a orar por ele, em línguas, assim. Só que bem baixinho, assim, né? Menonita que ora em língua. Para não escandalizar. É. E aí aconteceu um negócio tão louco com ele, tão sobrenatural. Eu já tinha tido experiências sobrenaturais de que eu tenho 13, 14 anos. Mas nessa vez eu achei que ele estava tendo... Foi uma coisa muito louca, porque ele começou a ficar duro assim, e ele começou a gritar. E era assim, era o horário que todo mundo dormia no Chaco. Parecia que eu tinha que chamar a ambulância, só que no meu coração eu sabia que o Espírito Santo veio em cima dele e estava transformando ele. Assim. E ele não conseguia mexer os braços dele ficavam assim, né? E eu assim, né, orando assim, sei, putz, se os pais dele aparecerem aqui, o pai dele é pastor, assim, menonita, a igreja mais tradicional impossível. Você assim, você desaparece, o que eu falo, né? Eu falei, nossa, Deus, dá uma tranquilizada aí, eu falei, né? Dá uma baixada aí, né? E sabe que tranquilizou. Aí eu pensei assim, não posso me intrometer naquilo que Deus está fazendo. Eu falei, não, Deus, termina aí. Faz o que você tem que fazer. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que chorar, chora. E foi desde aí que o Raino tem experiências assim sobrenaturais, que às vezes ele está no louvor e as mãos dele começam a queimar, os pés. Mas uma coisa agradável, tudo que ele estava passando era uma coisa muito agradável e era Deus curando ele de dentro para fora. E aí eu vi que não era eu que tinha que mudar ele, entendeu? Que Deus ia mudar ele. Então uma coisa é chamado e a outra coisa é aquilo que a gente quer na outra pessoa, porque claro que se não tiver química, por favor, né? Assim, se não tiver atração física, não case, por favor. Porque se não tiver no namoro, quem disse que vai ter depois, né? Eu acho que depois, quando você acorda todo dia do lado da mesma pessoa, aquele bafo gostoso, né? Que quando a pessoa sai do banheiro, aquele cheirinho, né? Todas as coisas são bem humanas, assim, né? Então, tem que ter atração física, tem que ter um futuro juntos, que era aquilo que eu não tinha no relacionamento que eu estava antes, eu não tinha uma perspectiva de um futuro com essa pessoa, com o Carlos. Então, não era um problema, assim, que ele era uma pessoa ruim, mas era um problema que não conseguia, porque eu não conseguia imaginar um futuro com ele, porque Deus estava me chamando e não dava. Não Eu tinha até plano. passei por... Oi? Não tinha um plano. Não tinha, tinha, mas os planos não me convenciam porque Deus estava me levando para um outro lugar já. Dentro de mim eu já sabia que não ia dar certo. E eu até para mim foi um abuso espiritual que eu passei nesse tempo, porque o pastor lá da igreja dele, né, que não vou dizer nome, chegou e falou para mim: não, Tina, em um mês a gente vai lá para o Paraguai e vai fazer o noivado de vocês. Eu falei: não, a gente não vai fazer. Vamos fazer sim. Em um mês a gente vai lá, eu vou ir com ele e a gente vai fazer o noivado. Eu falei: não vamos fazer, porque eu não quero fazer. Não, a gente vai. Não, eu falei: não vou fazer. Não, você não vai fazer ele sofrer, você não vai fazer não sei o quê. O pastor, assim, eu pensei: nossa, cara, tinha que ir para a polícia, entendeu? Esse cara tinha que levar para a polícia. Isso daí é um abuso. Cara, foi horrível. Eu achei que você estava indo, sei lá. Bom, mas não importa. E eu acho assim, eu acho que as pessoas não sabem qual é o chamado que elas têm, então confunde tudo também, o resto, né? Mas eu acho que a primeira coisa é o reino de Deus e depois Deus vai dar as outras coisas. E se ele não der, na verdade, eu sempre falo assim, ser solteiro, eu não sei o que a pessoa as pessoas tratam como se fosse doença. Mas, e Paulo falou que é uma benção, assim, ele falou assim,
Na verdade, se você consegue ficar solteiro, fica solteiro. Porque você tem muito mais tempo para agradar a Deus. Se você tiver um marido ou uma esposa, você vai passar muito tempo agradando a essa pessoa também. E a gente sabe disso. A gente agora fez 13 anos de casados e casamento é trabalho, não é, é muito trabalho, né? Eu acho que é difícil, é muito bom, mas é muito difícil também. E as pessoas não, sei lá, e quando o divórcio não é uma opção, aí a coisa fica séria, entendeu? Agora, se você acha que, não, eu vou divorciar, aí tá, aí pode casa com uns 30, né? Porque deu problema, tchau. Mas para quem realmente tem, não faz do divórcio uma opção, que nem você colocou até no teu story lá do Nunes, né? Ai, e ainda fazem do divórcio um negócio lindo, assim, né? Mas a gente se ama e não sei o que lá. O amor continua, mas cada um vai pro seu lado. É, gente, isso não Palhaçada, é isso é uma amor. brincadeira. Amor tudo supera, né? Tudo sofre, tudo crê. A gente não sabe, a gente entra num relacionamento com uma pessoa e essa pessoa vai mudar também. E você não sabe para onde ela vai mudar. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe se ela vai ter um acidente, entendeu? Você não sabe. Você está vulnerável depois. Você se comprometeu e para Deus você está até que a morte os separe, né? Então, não é assim. Eu acho que as pessoas subestimam muito o que é a vida de casados. E eu acho assim que se você está solteiro, você não deveria estar procurando. A não ser que Deus te dê uma luz verde sobre uma pessoa, comece a orar sobre essa pessoa. Mas não vai atirar para todos os lados assim. Uma vez um jovem veio e falou para mim, mas pastor, Paulo falou que é uma bênção ser solteiro. Daí eu falei, então viva como Paulo solteiro. Né? É fácil falar que é para ser solteiro igual Paulo, mas você vive igual ninguém, né? E eu acredito que é uma breve exceção, assim, de alguém ser solteiro, né? Eu continuo insistindo em dizer que a única coisa que Deus viu na criação que não era bom era um homem só. Né? E tudo era muito bom. Mas chegou um ponto que ele falou, e viu Deus que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, eu acredito que o casamento, independente da opinião social, ele é um ciclo natural do ser humano. Aí a pessoa fala, mas quem disse que é aos 30? Eu quero casar aos 40. Mas aos 40, toda taxa de hormônio, testosterona, já sofre queda, né? A parte viril, a parte que o homem está na seu ápice de produtividade é dos 18 aos 30 anos. Então não tem como eu falar que não, o casamento é bom depois dos 30. Não, o casamento ele é o princípio da família. A gente não casa para transar, a gente casa para constituir filhotes, né? A gente casa para ter legado, para ter história. Então, mas isso é um assunto legal assim que eu acho que a gente pode um dia fazer uma live mais específica sobre isso. Mas eu queria entrar no ponto agora. A nossa live aqui vai cair daqui a pouco, depois de uma hora ela cai. Como é que foi sair emancipado de uma igreja? Vocês eram pastores lá numa igreja, aí a igreja tinha já a sua linha, já tinha seus projetos, seus planos, e vocês chegaram entendendo que, Deus levantou a gente para fazer algo diferenciado. E eu queria que você comentasse um pouco como foi essa emancipação. A igreja veio junto, a igreja tentou frear. Hoje vocês fazem um programa com jovens do Paraguai inteiro, né? Uma conferência anual, se eu não me engano, que vocês fazem. Eu já tive o privilégio de poder estar servindo com vocês lá. E conta um pouquinho como é que nasceu isso, como é que vocês sustentam isso, quais são as maravilhas que Deus fez no meio disso aí. Então, na verdade, quando o Rainer e eu, quando a gente casou, eu entrei junto no trabalho com os jovens, né? Lá na igreja. E a gente tinha uns 200, 300 jovens numa reunião. Então era bastante gente. A gente praticamente não dava conta, mas a gente não tinha tempo livre, a gente trabalhava de domingo a domingo, eu ainda estava estudando.
E a gente começou a fazer, depois de um tempo, a gente começou, 2 anos, a gente começou a fazer Discover, que eu tenho aqui, né? Que fica na selfie e fica do contrário, mas que é um ministério para adolescentes, interdenominacional no país inteiro. E a gente tem bases, as Discover Base, a gente tem o Discover Camp, que é uma vez ao ano, que é o nosso evento, o maior evento que a gente tem tem Discover Flash, a gente tem Discover Experiences, que são os discovers que a gente entra nas escolas até públicas, a gente passa o dia inteiro lá, a gente faz tipo um dia de retiro lá dentro com eles. Assim, um dia do camp lá com eles, é super evangelístico, é incrível, assim, adolescentes que nunca escutaram, assim, só conhecem Jesus porque lá tá a igreja e eu faço isso daqui, né? Chorando por causa do amor de Deus, assim, no final, entendeu? Assim, quebrando, incrível, assim. Todas essas coisas canceled, né? Com a situação que a gente tá agora. Não tá podendo fazer, a gente tá fazendo tudo online agora, acompanhamento e tal. E depois de anos já, isso aqui a gente já está fazendo faz 11 anos, na associação Discover, sem fins de lucros. A gente estava sentados na igreja, a gente estava criticando muito a nossa igreja, na verdade. E, de repente, Deus falou assim com a gente, vocês não têm que ficar criticando, vocês têm que fazer aquilo que vocês acham que vocês têm que fazer. E Deus foi instruindo o Raino quais foram os passos que ele deu. Primeiro ele falou, olha, vai falar com ele, que eram os líderes da igreja, e pergunta para eles o que eles fariam no teu lugar. Se você sente o chamado, o que você ia fazer no meu lugar? E eles não tinham resposta, né? E enquanto isso, tinha pessoas que chegavam pra gente e falavam, olha, Tina, Raino e Tina, o momento que vocês começarem a fazer uma coisa, a gente tá aí, hein? A gente tá aí com vocês, a gente tá aí com vocês. A gente nunca fez propaganda, nada, nem falou que a gente tava pensando em alguma coisa. Aí a gente começou... Deixa eu só te interromper aqui, a live vai cair agora. Eu vou derrubar Tá. ela aqui, falta 30 segundos, e aí a gente já volta, tá bom? Tá. Uhum. Mas voltem, pessoal, voltem.